Olá pessoas, bem-vindo ao meu canal, todo mundo que está aqui. Essa saga começou porque eu amo Hora do Pesadelo. E literalmente é minha saga de slasher favorito. É meu filme de terror favorito? É o 3. Não adianta o que fazer. Nenhum filme de terror pra mim supera Hora do Pesadelo 3 de como eu gosto daquele filme. Mas eu estou aqui para falar de um filme que eu gosto, mas é muito ruim. Hora do Pesadelo 6, A Morte de Fred Krueger. E o que eu vou dizer pra vocês desse filme? É o filme mais curto da saga? Acho que é. Acho que perde tipo 5 só, de mais curtinho. E ele literalmente é uma bagunça. Vamos lá. O filme inicia literalmente com um garoto dormindo ali, tendo um pesadelo com o Fred, e você fala, ó, que novidade. Só que aqui o Fred ele aparece de bruxa na janela do cara. Tem vários conceitos de não parecer que é um pesadelo, mas você sabe que é um pesadelo. E o Fred está jogando esse garoto para fora de Springfield. De Springfield não, de Elm Street. Por quê? O Fred matou todos os adolescentes, todas as crianças, ele matou em Elm. E ele precisa de novas. O que ele faz? Ele joga o garoto para fora de Elm Street, pagando a memória dele, porque o garoto bate a cabeça numa pedra e perde a memória. E o Fred sabe que ele vai trazer novas pessoas. E o filme inicia bem nesse conceito. A maquiagem dele tá boa, o Fred tá bem falante, bem comédia. Só que você pensa, é só o começo. Calma. O que se acontece? O que se passa? O Fred passa ali atormentando o garoto acaba chegando, tem o conceito de não querer dormir, acaba conhecendo novos jovens e meio que ele acaba ferrando as pessoas que ele conhece, porque ele quer falar para os garotos voltarem, né? Ó, eu morava em tal lugar, não sei meu nome, eles acabam dando o nome dele de John Doe, que lá é um termo em inglês para Zé Ninguém. É um termo para isso, tá? Não vou. Ah, é muito sofisticado. Ah, é um nome para quem não perdeu a memória. É John Doe. Não, é. Não sabe quem é? Zé Ninguém. Han Solo. O que acontece? Ele conhece uma garota muito legal, que é uma doutora sobre sonhos. Acaba conhecendo um doutor, que aliás é bem legal. E é mal explorado pra cacete esse personagem, que poderia ser muito interessante. Uma garotinha com vício em luta, que era atormentada pelo pai. Um maconheiro. E um garoto com problema de surdez. Personagens super genéricos? Talvez. O que acontece? Todos eles vão para Elm Street para buscar respostas sobre o cara. O que acontece chegando lá? Muitos pais estão meio que enlouquecidos. Uma velha tenta agradecer, o garoto agarra, quer levar o garoto. Todos eles estão loucos porque eles sabem. A cidade de Elm Street é tomada pelo medo. E o Fred se alimenta do medo. Todos os pais têm medo de ter uma criança sendo honestas. Eles sabem que essa criança, que esse adolescente vai morrer. O Fred vai pegar. Então a cidade é meio que quase que uma cidade vazia. O Fred literalmente tomou a cidade. Eles chegam nas escolas, as escolas não tem nada. Tem cenas de terrorzinho com o Fred, mas tá muito comédia e vai piorar. E o que acontece? Eles meio que veem que não tem o que fazer. Acabam entrando na casa onde é que isso aí iniciou, que é na casa da Nancy, lá no primeiro filme. Puta, referência foda. E aí começa a putaria. Sendo bem sincero pra vocês, aqui o roteirista olhou e falou, vamos zoar. O maconheiro dorme no sofá, o garoto com problema de surdez dorme na cama, dorme sendo uma facilidade. Eu queria ter o sono que eles têm, que é deitar e dormir. A garota que é porradeira tá lá com a garota a doutora bonitinha, que é dona desse lugar, que cuidava desses jovens com problemas. E por que a doutora levou esses jovens com problemas pra lá? Você me pergunta. O roteiro disse assim, todos eles iam pegar uma van, que é justamente a van que a doutora ia usar pra ir em Elm Street, e todos eles iam fugir nessa van. O que aconteceu? No meio do caminho, o garoto foi pegar um mapa, achou todos eles, e ela falou, vamos voltar a levar todo mundo que fugiu de volta? Não, vamos todo mundo para Elm Street junto. A
doutora responsável é você, hein, pelos jovens com problemas? E foda-se, é literalmente isso. Nada faz o menor sentido. Eu tenho um cara que não sabe nem quem é no meu lado. Aqui, ó, esse maluco, esse Santa Mônica aqui, não sabe quem é. O nome dele é John Doe, Zé Ninguém lá escrito, não sabe quem é. Com problemas, falando que não pode dormir. O garoto tá o tempo inteiro falando, eu não posso dormir, porque se eu dormir, fodeu, porque eu não posso dormir. O Fred tá assim, ó. O que o roteirista vai dar pra mim? Né? A doutora, super responsável por garoto com problema por causa de droga, com garoto com problema de surdez, que também tem problema com droga, e a garota com traumas por causa do pai, que é porradeira, que gosta de lutar, que gosta de confrontar, que era ajudado lá pelo doutor que cuidava dos sonhos e os sonos dos garotos. Esses três buceta entram na van, se esconde com um cobertorzinho, e o garoto pega o mapa, viu que tem gente ali atrás, a doutora responsável por esses jovens. Vou repetir pra vocês, ela é responsável pelos jovens. Olha pra eles e fala, bora junto pra Elm Street. Uma cidade onde tem uma taxa gigantesca. O início do filme é assim, ó, um letreiro escrito em vermelho. Toda a cidade é Elma, todos os jovens foram mortos, apenas um é vivo. Cidade é quase uma cidade fantasma, pelo conceito que jovens morrem lá ao dormir. Ela fala, vamos pra lá. Sou responsável por eles. Bora pra lá. Assim, ó. Eu já escrevi histórias, mas tem coisa que é muito sem sentido. E eu olho pra esse filme e falo, me diverte, vou fazer o quê? Eu gosto desse filme, não me julguem, mas eu gosto desse filme. Porque no conceito, quando eu vejo o Fred de bruxa, quando eu vejo a mulher falando, vocês fiquem na van, nós vamos lá. Ela desce da van, ela fala isso aqui, eu juro, tem essa fala no filme, ela fala, vão chegar lá, vocês vão ficar na van. Eles descem do carro, ela, venham comigo. E vai todo mundo em filinha indiana, assim, ó. E detalhe, tem um garoto com surdez. Ela devia pegar esse corno, até o Tim ficou puto. Ela devia pegar esse corno, que tem problema de surdez, e andar com ele no lado, porque o garoto tem problema de surdez. E o outro é um drogado. Ela devia olhar pro drogado e falar, fica aqui comigo. A outra, ela já é uma garota mais independente, tem o conceito de traumas, mas ela sabe lutar. E outra, ela é mais defensiva. Ela podia deixar a garota junto com o cara que não sabe quem é. Mas não. Dá 3 minutos na casa, ela subiu com o cara lá pro alto, voltou pra van. Um dormiu no sofá, um deitou na cama e a garota ficou num canto. E aí vem, pra mim, é o quê? A melhor morte pra mim criada na Hora do Pesadelo. Eu amo o 3, mas pra mim a melhor morte tá aqui no 6. O Fred pega o garoto que tem surdez, corta o aparelho de surdez dele, ele corta, ele não tira na educação, ele corta. E o garoto fica surdo. E essa cena, ela fica muda pra nós. E tem aqui pra mim o... o quê? O Robert English fazendo a melhor atuação de Fred Krueger que deu na vida dele. Ao tanto que o próprio ator, né, Robert English, tem entrevistas dele falando que o filme favorito dele é o 7, que é o Novo Pesadelo. Mas a morte favorita dele é essa. Porque literalmente eles deixaram o ator fazer o que ele queria. O Fred arranca, deixa o garoto surdo e tem várias cenas do Fred. Você tem uns 30 segundos, 1 minuto do Fred atrás do garoto fazendo isso aqui, ó. E o garoto andando e o Fred pulando, gritando, fazendo espalhafatice, porque o garoto tá surdo. Ele viu que o garoto tá surdo, ele vai, cria ali no garoto uns tentáculos saindo de dentro da orelha, fazendo ele ficar com uma super audição. E o Fred olha, pega uma agulha e joga a agulha. E o garoto tá com uma super audição. Então o áudio nessa cena é estouradaço também pra nós. Tava mudo e fica estourado pra nós. Que daí vem aquele... E o garoto tá aqui, ó, quase não aturando, porque ele tá ouvindo a queda da agulha. Ele segura, não deixa a agulha cair no chão. O que acontece? Ele joga várias agulhas dessa vez. E daí ele enlouquece, ele quase fica surdo. Tenta tapar, mas o barulho é muito alto. Ele tá com uma super audição. Aí vem o Fred com um pedacinho de quadro. Essa morte é muito boa. Tu acha que acabou? Acabou porra nenhuma. É Fred Krueger, é a Hora do Pesadelo. É tortura psicológica com as pessoas.
Ele vem com um quadrinho pequenininho. Ele faz isso aqui com o quadro. Aí ele fala, só isso aqui? Porra nenhuma. Ele virou um quadro verde lá de escola. O que ele faz? Ele pega a garrinha dele, pega uma só. Tu acha que acabou? Porra nenhuma. Aqui tá aí. É a dancinha do Fred de lombriga ali, que ele começa a brincar no quadro, se chacoalhar, arrastando as unhas no quadro. E a cabeça do garoto explode. E pra mim essa morte é muito divertida. Foda-se! É o que? Eu vou dizer pra vocês, criatividade ao máximo. Eles pegaram um personagem com surdez e criaram uma morte super criativa. Se o Jason pega uma pessoa num saco e bate numa árvore, o Fred pega uma pessoa com surdez e tortura até o último dos detalhes com uma super audição. Aí eu prefiro o Fred. O que acontece? Tá, acabou? Porra nenhuma. O maconheiro tá lá, dormindo no sofá. Aparece o Johnny Depp. Sim, vou repetir pra vocês. O Johnny Depp, novinho, fazendo um tutorial, um comercial de fritadeira, de frigideira. O que acontece? O Fred bate no Johnny Depp e fala assim, ô Spencer. Sim, o nome da porra do personagem é Spencer, eu lembro disso. Fala assim, vamos ficar doidão? Bora. E o Fred faz um bagulho de arco-íris assim na tela da TV e chama o cara. E o cara entra pra dentro da TV e acaba dentro do videogame. Eu não tô falando mentira. Pesquisa é hora do Pesadelo 6 e sim, o cara entra num videogame. Que é esse videogame estilo Super Mario. E o Fred aparece com uma luva de videogame jogando videogame com o cara dentro da TV. E eles vão aí brincando. Enquanto isso, aí a nossa querida doutora, a responsável pelos jovens, aparece, porque a guria que é a porradeira faz o quê? Cadê o guri surdo? Caralho, deixamos o surdo sozinho. Vai até o quarto que o surdo tinha deitado. Tá morto. Vai atrás do Spencer, o corpo do Spencer sumiu. Aí não faz sentido, desculpa dizer pra vocês, mas não tem o menor sentido o corpo do cara sumir do sofá. Sendo que o Fred literalmente mata a pessoa dormindo, então o corpo sumiu por quê? E detalhe, o corpo volta, do nada, depois pulando, assim, ó. O corpo pulando, porque ele tá em sono, e o Fred tá fazendo ele pular na vida real. Então ele tá pulando no sonho, ele tá pulando na vida real. O que me faz uma sincera pergunta. Tudo que acontece, tanto que lá na primeira hora do pesadelo tem a morte lendária, que o Fred ergue a guria no ar e literalmente faz o quarto dela virar um cubo cósmico girando. Se todas as mortes fazem o corpinho girar, né, tudo que ele faz com o corpo da pessoa acontece na vida real, por que o corpo sumiu? Sendo que e volta do nada, criando um buraco gigantesco. E o Fred mata o cara, ele joga ele meio que num buraco, e lá ele morre no final do buraco. Faz o menor sentido a porra dessa morte aqui. Mas o que acontece de engraçado é que o Fred, depois de matar o guri, aparece assim, ó, pontuação. Aí o Fred fala, nossa, eu bati meu recorde. E o jeito que o Robert Englund fala isso, tanto no dublado, para nós, o dublador falou muito legal, mas o Robert Englund falando isso com aquele sotaque dele, é muito bom. Que ele fala a new record. E é muito engraçado, porque literalmente você não pode levar a sério esse filme. Se você leva a sério, você se incomoda. E eu não levei a sério, eu me diverti pra cacete na porra do filme. Olhando com olho crítico, horrível esse filme. O que acontece? Falta 3 pessoas pra morrer e um doutor lá que foi apresentado no começo do filme que vai voltar, claro, no final. Porque eles começam a sair dali, tá todo mundo indo embora, morreu geral. O que acontece? A garota porradeira entra nos sonhos, vai bater no Fred, ela dá umas porradas no Fred, ele toma ruim e acaba sendo acordada. E o Fred aqui, durante a ida embora, o garoto fala assim, ó, seguinte, o Fred tinha um filho. E esse filho sou eu. Porque ele nunca me matou. Eu sou o único jovem que ele não matou em Elm Street. Então sou eu. Teste de DNA? Porra nenhuma. Ratinho? Por quê? Conclusões precipitadas! E o que faltava para trazer para nós aqui? O Fred Krueger, ele já mata geral no primeiro filme. O conceito é o medo. Se você perde o medo dele, ele não consegue te matar. A Nancy superou ele é assim. O 2, Fênix. Não vou falar do 2 aqui. Eu deixei pra Silvia falar de tão ruim que é esse filme. A única cena boa dessa porra é o Fred arrancando a pele e mostrando o cérebro.
Que, aliás, é uma cena bem nojenta até hoje. O 3, água benta, benzer os ossos. 4, ele foi derrotado pelo conceito do Mestre dos Sonhos. 5, levaram ele até o corpo da mãe, ressuscitaram a mãe para matar ele. O 6, trouxeram o filho, voltava um filho. O que acontece? O Fred olha para ele, fala... Aliás, aqui tem uma cena maravilhosa que ele aparece. O Fred aparece assim, ó, dentro do negócio. Porque o sonho dele começa com ele acordando e ele começa a refutar o que o sonho tá obrigando ele a fazer. Então ele acorda na cama e o quarto começa a pegar fogo, o que ele faz? Ele fica na cama. Ele acorda de novo, ele sai da cama. Aí a cama pega fogo. Ele fala, beleza, eu não posso fazer nenhuma das duas coisas, então eu não vou sair daqui. Vou literalmente ficar num canto. Aí o canto se é destruído e pega fogo. Tipo, o Fred fala, mano, sai da porta desse quarto. O sonho é assim. Obedece a regra que eu dei. Aí ele sai, pula de paraquedas num avião. Sim, de um avião. O Fred bota ele num avião, ele pula de paraquedas do avião. E o Fred aparece dentro do paraquedas, fazendo um sinalzinho pra ele. Se segura nas cordas e fala, ô, você achou que eu era seu pai? Ele, é. Ele fala, errou! E corta. Enquanto o cara tá caindo, o Fred vem com um carrinho. Ele vem empurrando assim de costas um carrinho, cheio de espinho. Olha pra gente com uma carinha de cansado, olha pra câmera e quebra a quarta parede fazendo um... Ele dá uma suspirada muito boa. E o cara cai dentro do carrinho de espinhos, morre. E a gente descobre que o Fred tinha uma filha. Pra que filho? É uma filha que viu ele matar a esposa que era a mãe dela. Por quê? O Wes Craven já tinha dado uma puta de uma história pro Fred Krueger. O primeiro filme e o segundo escreviam o conceito do Fred era um molestador, ele era um assassino, ele torturava crianças e matava. Já tinha um conceito muito pesado, muito sombrio por trás desse personagem. E ele ser um cara que morreu queimado vivo pelos pais das crianças porque não tinha provas por ele, te traz um conceito de, mano, esse vilão é filha da puta. E ele voltar nos sonhos, manipular os sonhos já é um conceito de, mano, as mortes aqui são criativas. Porque elas brincam muito com o lúdico. Porque, cara, o garoto não quer sair do quarto, a cama pega fogo, o quarto pega fogo. Aí ele não quer sair, ele se deita num canto e fala, ah, mano, você não vai me matar. E o Fred bota ele no avião, tá ligado? Tipo, eu que mando nessa merda. Então é muito legal esse conceito. De, mano, o que acontece no corpo dentro do sonho acontece na vida real. Se isso é muito bem respeitado, é muito... pode ser muito torturante. Ao tanto que o remake faz isso. O remake, apesar de ser um remake que eu não gosto tanto, tem um conceito muito legal de eles respeitarem essa regra. Porque ali o cara acaba dormindo, sentado, acorda e tá aqui, com a mão assim, vazia, sem nada. E o Fred faz com uma faquinha no sonho ele cortar a própria garganta. E lá na vida real aparece como se ele tivesse se matado na frente de geral. Esse é um conceito muito legal. E no 3, nós tivemos uma puta de uma história adicionada pelos roteiristas, aprovada pelo criador Wes Craven, de o Fred ter sido nascido de uma freira que foi, né, infelizmente molestado por vários maníacos, né, presa vários dias. Tem um conceito muito pesado, muito sombrio por trás dele. Aí o 4 respeita isso, o 5 respeita isso, daquele jeito, mas respeita. E o 6 traz uma filha aleatória, uma esposa aleatória, que ele matou a esposa. Traz aqui uma cena assim, ó, deplorável do Fred sofrendo bullying quando era criança. E você pensa, é o quê? Sim, o Fred Krueger sofria bullying quando era criança. Eu vou repetir pra vocês. O Fred Krueger, que tem todo aquele passado sombriozaço, sofria bullying quando era criança. E aqui a gente descobre que a doutora responsável pelos jovens que já morreram, ela é a filha do Fred Krueger. E aqui nós temos pra mim a cena mais legal desse filme, que é o Fred, ela tá num navio, ela acorda num navio aleatório, desce pra baixo, um navio que tá num sonho, e o Fred tá parado nessa posição assim, ó, de cinturinha pro lado, batendo a garrinha na perna, com todo o look dele à mostra, a câmera vem de baixo pra cima. E aí eles olham assim, ela olha pro Fred e fala, você é meu pai, o Fred? É.
E você pensa, é pra isso que eu paguei ingresso. É pra isso que eu pago a assinatura do Prime Video. E o que acontece? Só dá ladaia. Só dá ladaia. A partir daí, eles decidem matar o Fred Krueger. E sim, quando eu falo pra vocês que aqui vem o plano dos trapalhões, eu não tô brincando. A garota vai meter porrada no Fred e toma ruim, e daí bate porrada e toma ruim. Nós temos uma cena maravilhosa do doutor lá, que voltou, agora ele sabe manipular os sonhos, ele pesquisa sobre... E aqui vem um conceito, aqui é a assinatura de maluquice. A gente descobre... Eu não tô legal. A gente descobre que o Fred Krueger, que eu falei pra vocês o passado dele, além de sofrer bullying quando ele estava sendo queimado vivo pelos pais, os deuses dos sonhos, que são 3 espermatozoides voantes, dão a ele a honra para ele continuar matando. E é por isso que ele é um ser sobrenatural. Eu podia ser roteirista em Hollywood nos anos 80, 90. E assim, não é zoeira. Isso acontece no filme. E daí o que o doutor faz? Ele vem, dá uma marretada no Fred, e aqui nós temos a cena onde é que o Fred vira o Máscara. O Fred vira o Jim Carrey. Que daí o Fred começa a dar cambalhota, dar estrelinha, e fala, eles tentaram me matar, tentaram me queimar, e vai cortando os dedos fora. E daí ele pega e fica assim, ó. E se você botar a música do Máscara com a cena do Fred fazendo isso, perfeito. E sim, o Fred acaba sendo morto, porque ele acaba vindo pro mundo real, o doutor vê que dá pra trazer ele pra vida real, traz ele pra vida real, e aqui o Fred, na vida real, consegue manipular a realidade, porque literalmente ele vem pra vida real e a filha dele vê ele em forma humana, e depois ele volta a ser o ser queimado. Sim, eu tô falando sério. Você lembra que a Nancy, quando trazia o Fred pra vida real, ele literalmente perdia todos os poderes, se tornava só um serial killer com as garras? Aqui, literalmente, ela tira ele da vida real e o Fred tá humano, sem a maquiagem, e depois volta ao normal. Ele deu uma manipulada na realidade ali, sem poder ter esse dom. E o roteiro esquece isso. Porque se ele tinha capacidade de mudar a aparência, de mudar a realidade aos olhos dos outros, ele podia ter se salvado. Porque sabe como é que eles matam o Fred Krueger? Meu amigo. Ela pega, quebra os dedos dele, pega a garra dele, finca nele, pega uma dinamite, enfia na barriga do Fred, dá um beijinho nele e fala Feliz Dia dos Pais, sai correndo. E o Fred olha pra nós, olha pra câmera e fala é pra isso que você pagou 14 pila no Prime Video. Ele olha pra nós e fala crianças, explode. E vem uma cabeça dele, uma saindo de dentro da outra, em 3D. Porque sim, esse filme no cinema, a partir do momento que ela entrava na mente do Fred, virava 3D. E vinha um aviso, com ela colocando o óculos 3D, era pra todo mundo colocar o óculos 3D no cinema também. E faz sentido isso? Não! E o Fred morre. Sim, é assim que o Fred morre. Mas claro, ele não morreu porque nós temos o 7 e nós temos o remake e nós temos Fred vs Jason. O que eu vou dizer pra você? Eu me diverto pra cacete nesse filme. O 1 é perfeito, uma obra-prima 10/10. O 2, eu não sei que nota a Silvia deu. Que nota tu deu pro filme? 2. 2 ou 1? Eu, pra mim, o filme, por algumas cenas do Fred, é um 5. É um medíocre. Apesar de ter a cena da bunda do cara lá. O 3, 10/10. O 4, é pra mim um 8. O 5, aí já é um 5/6. E esse aqui, sendo crítico, ele é um filme ruim pra cacete. É um filme lixuoso. Pra mim é um 4, sabe? Um 3, sendo muito crítico. Sendo menos crítico, um 4. E de coração, com todo o meu coração, que assistiu esse filme desde criança, reassistiu agora e gostou pra cacete ainda, ele é um 7. Ele é pra mim um bom filme e me diverte. O famoso me diverte é um 6. Então pra mim, sendo a nota crítica aqui do canal, ele é um 3. Uma nota
muita crítica, pra mim ele é um 4. E pra mim, no coração, ele é um 6, é um filme que me diverte. Mas ele é muito ruim, gente. Todo esse conceito do Fred sofrer bullying, todo esse conceito do Fred manipular a realidade e depois não manipular mais. Todo o conceito de mortes criativas, mas muito... O Fred comediante, sabe? Aqui é a vontade inteira que eu tenho de botar a música do Máscara, sabe? Então, vou fazer o quê? O personagem do 3 que dava medo, aquela cena que ele fica com uma estaca de ferro na barriga dele, ele tira assim, dá uma lambida e você fica, meu Deus, esse cara é indestrutível, velho. Tem que pegar a arcada de osso dele e tacar água benta em cima. Todo o conceito da Nancy falar, eu não tenho mais medo de você, e o Fred perder a força por ela não ter medo mais dele. Aqui ser trocada por a filha dele enfiar uma dinamite e falar Feliz Dia dos Pais dando um beijinho na bochecha saindo correndo? É o quê? E por isso que eu digo que, graças a Deus, veio Pânico, logo depois da criação do Wes Craven, meio que satirizando o que virou o terror. E sim, eu sei, Fred vs Jason, foda pra cacete, seria mais justo eu falar do Jason em seguida. O canal é meu, vou falar do Pânico depois de Fred de Hora do Pesadelo e depois de Chuck e daí depois de, se me der vontade, muita vontade do Jason, que sinceramente eu não gosto nada do Jason. Então me desculpem, mas eu vou sim falar do Jason. Se não for eu, sobra pra Silva. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu todo mundo que já é inscrito, valeu todo mundo que foi se inscrever. Comenta aí embaixo, pode comentar o que você quiser que eu respondo. Se você me xingar, eu falo muito obrigado. Se você me elogiar e falar coisas, eu anoto. É isso. Valeu, é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau.